Título: Dois verbetes da Enciclopédia 1923-1922. Primeiramente, a nota do editor inglês. A presente tradução inglesa é a de 1950, ligeiramente modificada, de acordo com uma nota que pode ser encontrada no Gesammelte Schriften. Estes verbetes foram escritos durante o verão de 1922, isto é, antes do remoldamento final de Freud de suas opiniões sobre a estrutura da mente em O Ego e o Id, 1923. Mas as novas opiniões, embora não expressas nestes verbetes, já deviam estar claramente presentes em seus pensamentos enquanto os escrevia, porque foi em setembro de 1922, no Congresso Psicanalítico Internacional de Berlim, que realmente se mencionou em um dos verbetes que pela primeira vez tornou pública as concepções de ego, superego e id que acabara de definir. Um verbete didático um tanto semelhante concebido escrito, não muito tempo depois, para uma publicação americana, toma essas novas ideias em consideração. Agora o texto, dois verbetes de enciclopédia. Subtítulo: A psicanálise. Psicanálise é o nome de um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. 2. Um método baseado nessa investigação para o tratamento de distúrbios neuróticos. E 3. Uma coleção de informações psicológicas obtidas dessas linhas e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica. História. A melhor maneira de compreender a psicanálise ainda é traçar sua origem e evolução. Em 1880 e 1881, o Dr. Joseph Breuer, de Viena, médico e fisiologista experimental bem conhecido, ocupava-se do tratamento de uma jovem que caíra enferma de grave histeria enquanto se achava cuidando do pai doente. O quadro clínico era constituído de paralisia motora, inibição e distúrbio de consciência, seguindo uma sugestão que lhe fora dada pela própria paciente, pessoa de grande inteligência. Ele colocou-a em estado de hipnose, conseguiu que, descrevendo-lhe os estados de ânimo e os pensamentos que eram dominantes em sua mente, retornasse em cada ocasião específica a uma condição mental normal, repetindo sistematicamente o mesmo laborioso processo, conseguiu libertá-la de todas as suas inibições e paralisias, de maneira que, ao final, achou o seu trabalho recompensado por um grande sucesso terapêutico, bem como por uma inesperada compreensão da natureza da enigmática neurose. Não obstante, Breuer absteve-se de acompanhar sua descoberta ou de publicar algo sobre o caso
até cerca de 10 anos depois, quando a influência pessoal do presente autor, Freud, que retornara a Viena em 1886, após estudar na escola de Charcot, o persuadiu a retomar o assunto e empenhar-se no estudo conjunto dele. Os dois, Breuer e Freud, publicaram um artigo preliminar em 1893 sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos e, em 1895, um volume intitulado Estudos sobre a Histeria, que chegou à sua quarta edição em 1922, no qual descreviam seu procedimento terapêutico como catártico. Catarse. As investigações existentes na raiz dos estudos de Breuer e Freud conduziram a dois resultados principais que não foram abalados pela experiência subsequente. Primeiro, que os sintomas histéricos têm sentido e significado, sendo substituídos de atos mentais normais, e segundo, que a descoberta desse significado desconhecido é acompanhada pela remoção dos sintomas, de modo que, nesse caso, a pesquisa científica e o esforço terapêutico coincidem. As observações foram efetuadas sobre uma série de pacientes tratados da mesma maneira que a primeira paciente de Breuer, ou seja, colocados em estados de hipnose profunda. Os resultados pareceram brilhantes até que, posteriormente, seu lado fraco tornou-se evidente. As ideias teóricas apresentadas na ocasião por Breuer e Freud foram influenciadas pelas teorias de Charcot sobre a histeria traumática e puderam apoiar-se nas descobertas de seu aluno Pierre Janet, as quais, embora tenham sido publicadas antes dos estudos, foram, na realidade, subsequentes ao primeiro caso de Breuer. Desde o início, o fator do afeto foi trazido para o primeiro plano. Os sintomas histéricos, sustentavam os autores, surgiam quando um processo mental com pesada carga emocional era de alguma maneira impedido de nivelar-se ao longo do caminho normal que conduz à consciência e ao movimento, isto é, era impedido de ser abreagido. Em resultado disso, o afeto, em certo sentido, estrangulado, era desviado ao longo de caminhos errados e transbordava para a inervação somática, processo denominado de conversão. As ocasiões em que surgem ideias patogênicas desse tipo foram descritas por Breuer e Freud como traumas psíquicos e, visto que estes a miúde remontavam ao passado muito remoto, foi possível aos autores dizer que os histéricos sofriam principalmente de reminiscências que não haviam sido tratadas. Sobre o tratamento, portanto,
A catarse surgia quando o caminho à consciência se abria e havia uma descarga normal do afeto. Ver-se-á que uma parte essencial dessa teoria era a pressuposição da existência de processos mentais inconscientes. Também Janet fez uso dos atos inconscientes na vida mental, porém, como insistiu em sua polêmica posterior contra a psicanálise, para ele a expressão não era mais que uma expressão improvisada, uma manière de parler, e não pretendia sugerir mediante ela nenhum novo ponto de vista. Numa seção teórica dos estudos, Breuer apresentou algumas ideias especulativas sobre os processos de excitação da mente. Essas ideias determinaram a direção das futuras linhas de pensamentos e ainda hoje não receberam apreciação suficiente, mas puseram fim às suas contribuições a esse ramo da ciência e logo depois ele afastou-se do trabalho comum. A transição para a psicanálise, contrastes entre as conceituações dos dois autores eram visíveis mesmo nos estudos. Breuer supunha que as ideias patogênicas produziam seu efeito traumático porque surgiam durante estados hipnoides nos quais o funcionamento mental estava sujeito a limitações especiais. O presente autor rejeitou a explicação e inclinou-se para a crença de que uma ideia se tornava patogênica se seu conteúdo estava em oposição com a tendência predominante da vida mental do sujeito, de maneira a incitá-lo a entrar em defesa. Janet atribuía aos pacientes histéricos uma incapacidade constitucional para manter unido o conteúdo de suas mentes e foi nesse ponto que seu caminho divergiu do de Breuer e Freud. Além disso, as duas inovações que levaram o presente autor a afastar-se do método catártico já haviam sido mencionadas nos estudos. Após o afastamento de Breuer, elas se tornaram o ponto de partida de novos desenvolvimentos. O abandono da hipnose. A primeira dessas inovações baseou-se na experiência prática e levou a uma mudança de técnica. A segunda constituiu um avanço na compreensão clínica das neuroses. Logo mostrou-se que as esperanças terapêuticas antes depositadas no tratamento catártico da hipnose achavam-se até certo ponto irrealizadas. Era verdade que o desaparecimento dos sintomas ia de mãos dadas com a catarse, mas o sucesso total revelara ser inteiramente dependente da relação do paciente com o médico, e assim assemelhava-se ao efeito da sugestão. Se essa relação era perturbada, todos os sintomas reapareciam como se nunca houvessem sido dissipados.
Além disso, o pequeno número de pessoas que podia ser colocado em profundo estado de hipnose envolvia uma limitação considerável do ponto de vista médico da aplicabilidade do procedimento catártico. Por essas razões, o presente autor decidiu abandonar o emprego da hipnose, mas, ao mesmo tempo, as impressões que dela derivara forneceram-lhe os meios de substituí-la. A associação livre. O efeito da condição hipnótica sobre o paciente fora aumentar tão grandemente sua capacidade de efetuar associações que ele podia encontrar diretamente o caminho inacessível à sua reflexão consciente, que conduzia do sintoma aos pensamentos e lembranças a ele vinculados. O abandono da hipnose parecia tornar desesperadora a situação, até que o autor se recordou de uma observação de Bernheim, segundo a qual as coisas experimentadas em estados de sonambulismo eram apenas aparentemente esquecidas e podiam ser trazidas à lembrança em qualquer época, se o médico insistisse energicamente em que o paciente as conhecia. O autor, assim, esforçou-se por insistir junto a seus pacientes não hipnotizados que lhe fornecessem suas associações, a fim de que, do material assim fornecido, pudesse achar o caminho que levava ao antes esquecido ou desviado. Observou posteriormente que a insistência era desnecessária e que ideias copiosas quase sempre surgiam na mente do paciente, mas eram retidas de serem comunicadas e até mesmo de se tornarem conscientes devido a certas objeções colocadas pelo paciente à sua própria maneira. Era de se esperar, embora isso ainda não estivesse provado e somente depois fosse confirmado por vasta experiência, que tudo o que acontece a um paciente, estendendo-se de um ponto de partida específico, deveria também estar em conexão interna com esse ponto de partida. Daí surgiu a técnica de ensinar o paciente a abandonar toda a sua atitude crítica e fazer uso do material que era então trazido à luz para o fim de revelar as conexões que estavam sendo buscadas. Uma forte crença na determinação escrita dos fatos mentais certamente desempenhou um papel na escolha dessa técnica como um sucedâneo da hipnose. A regra técnica fundamental desse procedimento de associação livre foi desde então mantida no trabalho psicanalítico. O tratamento é iniciado pedindo-se ao paciente que se coloque na posição de um auto-observador atento e desapaixonado, simplesmente comunicando o tempo inteiro a superfície de sua consciência e, por um lado, tornando um dever a mais completa honestidade, enquanto que, por outro lado, não retendo da comunicação nenhuma ideia, mesmo que
1. Sinta ser ela muito desagradável. 2. Julgue-a absurda. Ou 3. Sem importância demais. Ou 4. Irrelevante para o que está sendo buscado. Descobre-se uniformemente que justamente as ideias que provocam as reações por último mencionadas são as que têm valor específico para a descoberta do material esquecido. A psicanálise como arte interpretativa. A nova técnica modificou tão grandemente o quadro do tratamento, situou o médico em uma relação tão nova com o paciente e produziu resultados tão surpreendentes que pareceu justificado diferenciar do método catártico o procedimento, atribuindo-lhe nova denominação. O presente autor deu a esse método de tratamento, que podia agora ser estendido a muitas outras formas de distúrbio neurótico, o nome de psicanálise. Ora, em primeira instância, essa psicanálise era uma arte de interpretação e estabeleceu a si própria a tarefa de levar mais a fundo a primeira das grandes descobertas de Breuer, ou seja, que os sintomas neuróticos são substituídos significantes de outros atos mentais que foram omitidos. Tratava-se agora da questão de encarar o material produzido pelas associações do paciente como se insinuasse um significado oculto e de descobrir a partir dele esse significado. A experiência logo mostrou que a atitude que o médico analítico podia mais vantajosamente adotar era entregar-se à sua própria atividade mental inconsciente num estado de atenção imparcialmente suspensa, a fim de evitar tanto quanto possível a reflexão e a construção de expectativas conscientes, não tentar fixar particularmente coisa alguma que ouvisse na memória e por esses meios aprender o curso do inconsciente do paciente com o seu próprio inconsciente. Descobriu-se então que, salvo em condições por demais desfavoráveis, as associações do paciente surgiam como alusões, por assim dizer, a um tema específico e que ao médico só era necessário adiantar um passo a fim de adivinhar o material que estava oculto ao próprio paciente e poder comunicá-lo a este. É verdade que esse trabalho de interpretação não podia ser submetido a regras estritas e deixava uma grande margem de manobra ao tato e à perícia do médico. No entanto, com imparcialidade prática, era geralmente possível obter resultados dignos de confiança, isto é, resultados que eram confirmados por se repetirem em casos semelhantes, num tempo em que ainda se conhecia tão pouco do inconsciente, da estrutura das neuroses e dos processos patológicos a elas subjacentes. Era motivo de satisfação
dispor-se de uma técnica dessa espécie, mesmo que não possuísse uma base teórica melhor. Ademais, ainda hoje ela é empregada da mesma maneira nas análises, embora com um senso de maior segurança e com melhor compreensão de suas limitações. A interpretação das parapraxias e dos atos fortuitos constituiu um triunfo para a arte interpretativa da psicanálise. Conseguir demonstrar que certos atos mentais comuns de pessoas normais, para os quais ninguém havia até então buscado apresentar explicação psicológica, deveriam ser considerados sob o mesmo ângulo que os sintomas dos neuróticos, isto é, que tinham um significado desconhecido do sujeito, mas capaz de ser facilmente descoberto pelos meios analíticos. Os fenômenos em causa eram eventos como o esquecimento temporário de palavras e nomes familiares e de efetuar tarefas prescritas, lapsos cotidianos de língua e de escrita, leituras erradas, perdas e colocações erradas de objetos, certos erros, exemplo de danos a si próprio aparentemente acidentais e, finalmente, movimentos habituais, efetuados aparentemente sem intenção ou brincando, melodias murmuradas sem pensar, etc. Todos foram despidos de sua explicação fisiológica, se é que alguma fora um dia tentada, demonstrados como estritamente determinados e revelados como expressão de intenções suprimidas do sujeito, ou como resultado de um embate entre duas intenções, uma das quais era permanente ou temporariamente inconsciente. A importância dessa contribuição para a psicologia foi de muitos tipos. O âmbito de determinismo mental foi por ela ampliado de maneira imprevista. O suposto abismo existente entre os fatos mentais normais e patológicos se estreitou. Em muitos casos, logrou-se uma compreensão útil ao jogo das forças mentais que se deve suspeitar existir por trás dos fenômenos. Finalmente foi trazida à luz uma classe de material que se adapta melhor que qualquer outra para estimular a crença na existência de atos mentais inconscientes, mesmo em pessoas a quem a hipótese de algo ao mesmo tempo mental inconsciente parece estranha e até absurda. O estudo de nossas próprias parapraxias e atos fortuitos, para o qual a maioria das pessoas possui amplas oportunidades, é aqui hoje a melhor preparação para uma abordagem da psicanálise. No tratamento analítico, a interpretação das parapraxias retém seu lugar como meio de descoberta do inconsciente, juntamente com a interpretação das associações, e imensuravelmente mais importante,
A interpretação de sonhos, uma nova abordagem às profundezas da vida mental, inaugurou-se quando a técnica da associação livre foi aplicada aos sonhos, fossem os nossos próprios ou os dos pacientes em análise. Na realidade, a maior e melhor parte do que sabemos dos processos nos níveis inconscientes da mente deriva-se da interpretação dos sonhos. A psicanálise restaurou aos sonhos a importância que lhes era geralmente atribuída nos tempos passados, mas os trata de modo diferente. Não se apoia na perícia do intérprete onírico, mas, na maior parte, entrega a tarefa àquele mesmo que sonhou, pedindo-lhe suas associações aos elementos independentes do sonho. Levando essas associações mais além, logramos conhecimento de pensamentos que coincidem inteiramente com o sonho, mas que podem ser identificados até certo ponto como partes genuínas e completamente inteligíveis da atividade mental desperta. Assim, o sonho relembrado surge como o conteúdo onírico manifesto, em contraste com os pensamentos oníricos latentes descobertos pela interpretação. O processo que transformou os últimos no primeiro, isto é, no sonho, o que é desfeito pelo trabalho da interpretação, pode ser chamado de elaboração onírica. Também descrevemos os pensamentos oníricos latentes devido à sua vinculação com a vida de vigília como resíduos do dia anterior, pela operação da elaboração onírica, a qual seria inteiramente incorreto atribuir qualquer caráter criativo. Os pensamentos oníricos latentes se condensam de uma maneira notável, deformam-se pelo deslocamento das intensidades psíquicas e dispõem-se com vistas a serem representados em quadros visuais. Além de tudo isso, antes que se chegue ao sonho manifesto, são submetidos a um processo de revisão secundária que procura dar ao novo produto algo da natureza de um sentido e uma coerência. Estritamente falando, esse último processo não faz parte da elaboração onírica. A teoria dinâmica da formação onírica. A compreensão da dinâmica da formação onírica não envolve muitas dificuldades. A força motivadora para a formação de sonhos não é fornecida pelos pensamentos oníricos latentes ou resíduos diurnos, mas por um impulso inconsciente reprimido durante o dia, com o qual os resíduos diurnos puderam estabelecer contato e que imagina efetuar uma realização de desejo para si próprio a partir do material dos pensamentos latentes. Assim, todo sonho é, por um lado, a realização de um desejo por parte do inconsciente, por outro,
na medida em que consegue resguardar o estado de sono contra os distúrbios, a realização do desejo normal de dormir que dá começo ao sono. Se desprezarmos a contribuição inconsciente para a formação do sonho e limitarmos este a seus pensamentos latentes, ele pode representar qualquer coisa em que a vida de vigília tenha estado interessada, uma reflexão, uma advertência, uma intenção, uma preparação para o futuro imediato ou, mais uma vez, a satisfação de um desejo não realizado. A irreconhecibilidade, a estranheza e o absurdo do sonho manifesto são, em parte, o resultado da tradução dos pensamentos em um método de expressão diferente, arcaico por assim dizer, mas em parte também o efeito de um agente restrito, criticamente desaprovador, existente na mente, que não deixa inteiramente de funcionar durante o sono. É plausível supor que a censura onírica que encaramos como responsável, em primeira instância, pela deformação dos pensamentos oníricos no sonho manifesto, seja expressão das mesmas forças mentais que durante o dia retiveram ou reprimiram o desejo inconsciente pleno de desejo. Valeu a pena entrar em alguns pormenores sobre a explicação de sonhos, de vez que o trabalho analítico demonstrou ser a dinâmica da formação dos sonhos a mesma da formação de sintomas. Em ambos os casos encontramos uma luta entre duas tendências, das quais uma é inconsciente, normalmente reprimida, e se esforça por obter satisfação, isto é, a realização do desejo, enquanto que a outra, pertencente provavelmente ao ego consciente, é desaprovadora e repressiva. O resultado desse conflito é uma formação conciliatória, o sonho ou sintoma no qual ambas as tendências encontraram expressão incompleta. A importância teórica dessa conformidade entre os sonhos e os sintomas é esclarecedora, porquanto os sonhos não são fenômenos patológicos. O fato demonstra que os mecanismos mentais que produzem os sintomas de doença estão igualmente presentes na vida mental normal, que a mesma lei uniforme abrange tanto o normal quanto o anormal, e que as descobertas da pesquisa em neuróticos e psicóticos não podem deixar de ter significação para nossa compreensão da mente saudável. Simbolismo. No curso da investigação da forma de expressão ocasionada pela elaboração onírica, surgiu o fato surpreendente de que certos objetos, combinações e relações são representados, em certo sentido, indiretamente através de símbolos utilizados por aquele que sonha, sem entendê-los, e para os quais, via de regra, não oferece associações. Sua tradução tem de ser
fornecida pelo analista que, por si próprio, só pode descobri-la empiricamente, ajustando-a experimentalmente ao contexto. Descobriu-se posteriormente que o hábito linguístico, a mitologia e o folclore apresentam as mais amplas analogias com os símbolos oníricos, os símbolos que levantam os problemas mais interessantes até agora insolucionados parecem ser um fragmento de uma aparelhagem mental herdada e extremamente antiga. O emprego de um simbolismo comum estende-se muito além do uso de uma linguagem comum. A significação etiológica da vida sexual. A segunda novidade que surgiu após a técnica hipnótica ter sido substituída pela associação livre foi de natureza clínica, havendo sido descoberta no decurso da prolongada busca das experiências traumáticas de que os sintomas histéricos pareciam derivar-se. Quanto mais cuidadosamente a procura era feita, mais extensa parecia ser a rede de impressões etiologicamente significantes, mas, retrocedendo do mesmo modo, iam elas pela puberdade ou infância do paciente, ao mesmo tempo assumiam um caráter uniforme e finalmente tornou-se inevitável curvar-se perante a evidência e reconhecer que na raiz da formação de todo sintoma deveriam encontrar-se experiências traumáticas do início da vida sexual. Assim, um trauma sexual entrou no lugar de um trauma comum e viu-se que o último devia sua significação etiológica a uma conexão associativa ou simbólica com o primeiro que o precedera. Uma investigação de casos de nervosismo comum, incidindo nas duas classes da neurastenia e da neurose de angústia, empreendida simultaneamente, levou à conclusão de que esses distúrbios podiam ser remontados a abusos contemporâneos na vida sexual dos pacientes e removidos se estes fossem levados a um fim. Assim, foi fácil inferir que as neuroses em geral são expressão de distúrbios na vida sexual, em que as chamadas neuroses atuais são consequência, por interferência química, de danos contemporâneos e as psiconeuroses consequência por modificação psíquica de danos passados causados a uma função biológica que até então fora gravemente negligenciada pela ciência. Nenhuma das teses da psicanálise defrontou-se com tão tenaz ceticismo ou tão acerbada resistência quanto essa assertiva da significação preponderantemente etiológica da vida sexual nas neuroses
Deve-se expressamente observar, contudo, que, em sua evolução até os dias de hoje, a psicanálise não encontrou razões para retratar-se dessa opinião. A sexualidade infantil. Em resultado de suas pesquisas etiológicas, a psicanálise ficou em posição de tratar de um assunto cuja própria existência mal havia sido suspeitada anteriormente. A ciência costumara-se a considerar a vida sexual como iniciando-se na puberdade e encarava as manifestações de sexualidade em crianças como sinais raros de precocidade anormal e degeneração. Porém, agora a psicanálise revelara uma opulência de fenômenos notáveis, no entanto, de ocorrência regular, que tornaram necessário remontar o início da função sexual nas crianças quase ao começo da existência extra-uterina, e perguntou-se com espanto como tudo isso podia ter sido desprezado. Os primeiros vislumbres da sexualidade nas crianças haviam, na verdade, sido obtidos através do exame analítico de adultos e estavam, consequentemente, carregados de todas as dúvidas e fontes de erro que podiam ser atribuídas a uma retrospecção tão atrasada. Subsequentemente, de 1908 em diante, contudo, iniciou-se com a análise das próprias crianças e com a observação desimpedida de seu comportamento. Dessa maneira, conseguiu-se confirmação direta para toda a base concreta da nova visão. A sexualidade nas crianças, em muitos respeitos, apresentou um quadro diferente da dos adultos e, de modo bastante surpreendente, exibiu numerosos traços daquilo que nos adultos era condenado como perversões. Tornou-se necessário ampliar o conceito do que era sexual, até que abrangesse mais que os impulsos no sentido da união dos dois sexos no ato sexual, ou da provocação de sensações agradáveis específicas nos órgãos genitais. Essa ampliação foi, porém, recompensada pela nova possibilidade de apreender a vida sexual infantil normal e perversa como um todo único. As pesquisas analíticas efetuadas pelo autor, para começar, incidiram no erro de superestimar grandemente a importância da sedução como fonte de manifestações sexuais nas crianças e raiz para a formação de sintomas neuróticos. Essa má compreensão foi corrigida quando se tornou possível apreciar o papel extraordinariamente grande desempenhado na vida mental dos neuróticos pelas atividades da fantasia, que claramente pesava mais sobre as neuroses que a realidade externa. Por trás dessas fantasias desvelou-se o material que nos permite traçar o quadro a seguir do desenvolvimento da função sexual.
O desenvolvimento da libido, o instinto sexual, a manifestação dinâmica do que na vida mental chamamos de libido, é constituído de instintos componentes nos quais pode novamente desdobrar-se e que só gradualmente se unem em organizações bem definidas. As fontes desses instintos componentes são os órgãos do corpo e, em particular, certas zonas erógenas, especialmente acentuadas. No entanto, a libido recebe contribuições de todo o processo funcional importante do corpo. A princípio, os instintos componentes individuais esforçam-se por obter satisfação independentemente uns dos outros, mas, no decorrer do desenvolvimento, se tornam cada vez mais convergentes e concentrados. A primeira fase pré-genital da organização a ser discernida é a oral, na qual, em conformidade com os interesses predominantes do bebê, a zona oral desempenha o papel principal. Ela é seguida pela organização anal-sádica, em que a zona anal e o instinto componente do sadismo são particularmente proeminentes. Nesta fase, a diferença entre os sexos é representada pelo contraste entre ativo e passivo. A fase terceira e final da organização é aquela em que a maioria dos instintos componentes converge para o primado das zonas genitais. Via de regra, essa evolução é atravessada rápida e moderadamente, mas certas partes individuais dos instintos permanecem atrás. Nas fases prodômicas do processo e dão, assim, surgimento a fixações da libido importantes como predisposições constituintes para irrupções subsequentes de impulsos reprimidos e que se encontram em relação definida com o desenvolvimento posterior das neuroses e perversões. Ver o verbete sobre a teoria da libido. O processo de encontrar um objeto e o complexo de Édipo. Em primeira instância, o instinto componente oral encontra satisfação, ligando-se à saciação do desejo de nutrição, e seu objeto é o seio materno. Ele depois se desliga, torna-se independente e, ao mesmo tempo, autoerótico, isto é, encontra um objeto no próprio corpo da criança. Outros instintos componentes também começam por serem autoeróticos e somente mais tarde são desviados para um objeto externo. Constitui fato particularmente importante que os instintos componentes pertencentes à zona genital atravessam habitualmente um período de intensa satisfação autoerótica. Os instintos componentes não são todos igualmente úteis na organização genital final da libido. Alguns deles, os componentes anais, por exemplo,
são consequentemente deixados de lado e suprimidos ou experimentam complicadas transformações. Em anos muito precoces da infância, aproximadamente entre a idade de 5 e 2 anos, ocorre uma convergência dos impulsos sexuais, da qual, no caso dos meninos, o objeto é a mãe. Essa escolha de um objeto em conjunção com uma atitude correspondente de rivalidade e hostilidade para com o pai fornece o conteúdo do que é conhecido como o complexo de Édipo, que em todo ser humano é da maior importância na determinação da forma final de sua vida erótica. Descobriu-se ser característica de um indivíduo normal aprender a dominar seu complexo de Édipo, ao passo que o neurótico permanece envolvido nele. O começo difásico do desenvolvimento sexual. Aproximando-se o final do 5º ano de idade, esse período inicial da vida sexual normalmente chega a um fim. É sucedido por um período de latência mais ou menos completa, durante o qual as coibições éticas são construídas para atuar como defesa contra os desejos do complexo de Édipo. No período subsequente da puberdade, esse complexo é revivecido no inconsciente e envolve-se em novas modificações. Somente na puberdade é que os instintos sexuais chegam à sua plena intensidade, mas a direção desse desenvolvimento, bem como todas as predisposições a ele, já foram determinadas pela eflorescência precoce da sexualidade durante a infância que o precedeu. Esse desenvolvimento difásico da função sexual em duas fases interrompidas pelo período de latência parece constituir uma peculiaridade biológica da espécie humana e conter o fator determinante da origem das neuroses. A teoria da repressão. Estas considerações teóricas, tomadas conjuntamente com as impressões imediatas derivadas do trabalho analítico, conduzem a uma visão das neuroses que se pode descrever nos mais grosseiros dos esboços como se segue. As neuroses são expressão de conflitos entre o ego e aqueles impulsos sexuais que parecem ao ego incompatíveis com sua integridade ou com seus padrões éticos, visto esses impulsos não serem egocintônicos. O ego os reprimiu, isto é, afastou deles seu interesse e impediu-os de se tornarem conscientes, bem como de obterem satisfação através da descarga motora. Se no curso do trabalho analítico tentamos tornar conscientes esses impulsos reprimidos, damos-nos conta das forças repressivas sob a forma de resistência. A consecução da repressão, porém,
fracassa de modo especialmente fácil no caso dos instintos sexuais. Sua libido represada encontra outras saídas do inconsciente, porque regride a fases anteriores do desenvolvimento e a atitudes anteriores para com os objetos em pontos fracos de desenvolvimento libidinal, onde existem fixações infantis, e rompe na consciência e obtém descarga, o que resulta é um sintoma e, consequentemente, em sua essência, uma satisfação sexual substitutiva. Não bastante, o sintoma não pode escapar inteiramente às forças repressivas do ego, tendo assim de submeter-se a modificações e deslocamentos, exatamente como acontece com os sonhos, através dos quais sua característica de satisfação sexual se torna irreconhecível. Consequentemente, os sintomas têm a natureza de conciliações entre os instintos sexuais reprimidos e os instintos repressores do ego. Representam uma realização de desejo para ambas as partes do conflito simultaneamente, uma realização, porém, incompleta para cada uma delas. Isso é inteiramente, estritamente genuíno dos sintomas da histeria, ao passo que nos sintomas da neurose obsessiva há, a miúde, uma ênfase mais forte no lado da função repressora devido ao erguimento de formações reativas que são garantias contra a satisfação sexual. Transferência: se houvesse necessidade de outras provas da verdade de que as forças motivadoras por trás da formação de sintomas neuróticos são de natureza sexual, elas seriam encontradas no fato de, no decurso do tratamento analítico, formar-se regularmente entre o paciente e o médico uma relação emocional especial, relação que vai muito além dos limites racionais. Ela varia entre a devoção mais afetuosa e a inimizade mais obstinada e deriva todas as suas características de atitudes eróticas anteriores do paciente, as quais se tornaram inconscientes. Essa transferência, tanto em sua forma positiva quanto negativa, é utilizada como arma pela resistência, porém, nas mãos do médico, transforma-se no mais poderoso instrumento terapêutico e desempenha um papel que dificilmente se pode superestimar na dinâmica do processo de cura. As pedras angulares da teoria psicanalítica, a pressuposição de existirem processos mentais inconscientes, o reconhecimento da teoria da resistência e repressão, a apreciação da importância da sexualidade e do complexo de Édipo constituem o principal tema da psicanálise e os fundamentos de sua teoria.
Aquele que não possa aceitá-los a todos não deve considerar-se a si mesmo como um psicanalista. História posterior da psicanálise. A psicanálise foi conduzida aproximadamente até aí pelo trabalho do autor deste verbete, que, por mais de 10 anos, foi seu único representante. Em 1906, os psiquiatras suíços Breuer e Jung começaram a desempenhar um papel vigoroso na análise. Em 1907, uma primeira conferência de seus seguidores realizou-se em Salzburg e a jovem ciência cedo descobriu-se como centro de interesse tanto entre psiquiatras quanto entre leigos. Sua recepção na Alemanha, o país com seu mórbido anseio por autoridade, não foi precisamente meritória para a ciência alemã e levou mesmo um partidário assim tão frio como Breuer a um enérgico protesto. Contudo, nenhuma condenação ou repúdio em congressos oficiais serviu para deter o crescimento interno ou a expansão externa da psicanálise. No decorrer dos 10 anos seguintes, ela se estendeu muito além das fronteiras da Europa e tornou-se especialmente popular nos Estados Unidos da América, o que se atribui em não pequeno grau à advocacia e à colaboração de Putnam, Boston, Ernest Jones, Toronto e depois Londres, Flournoy, Genebra, Ferenczi, Budapeste, Abraham, Berlim e muitos outros além destes. O anátema imposto à psicanálise levou seus seguidores a reunirem-se numa organização internacional que, no presente ano, 1922, está realizando seu 8º congresso privado em Berlim. Inclui hoje grupos locais em Viena, Budapeste, Berlim, Holanda, Zurique, Londres, Nova York, Calcutá e Moscou. Esse desenvolvimento não foi interrompido nem mesmo pela Guerra Mundial. Em 1918 até 19, o Dr. Anton von Freuden, ou Freud, Freund, de Budapeste, fundou a Internationaler Psychoanalytischer Verlag, que publica periódicos e livros relacionados com a psicanálise, e, em 1920, o Dr. M. Eitingon abriu em Berlim a primeira clínica psicanalítica para o tratamento de neuróticos sem recursos particulares. Traduções em francês, italiano e espanhol das obras principais do autor, que se encontram atualmente em preparação, dão testemunho de um crescente interesse na psicanálise, também no mundo latino. Em 1911 e 1913, 2 movimentos de divergência da psicanálise se efetuaram, evidentemente com o objetivo de atenuar suas feições repelentes. Um deles, patrocinado por Jung, num esforço por conformar-se aos padrões éticos, desvestiu o complexo de Édipo de sua significação real,
concedendo-lhe apenas um valor simbólico e na prática desprezou a revelação do período infantil esquecido e, como podemos chamá-lo, pré-histórico. O outro, originado por Alfred Adler em Viena, reproduziu muitos fatores da psicanálise sob outros nomes. A repressão, por exemplo, aparecia numa versão sexualizada como protesto masculino. Sob outros aspectos, porém, o movimento afastou-se do inconsciente dos instintos sexuais e esforçou-se por remontar à origem do desenvolvimento do caráter e das neuroses à vontade de poder, a qual, por meio de uma supercompensação, esforça-se por contrabalançar os perigos que surgem da inferioridade de órgão. Nenhum desses movimentos, com suas estruturas sistemáticas, teve qualquer influência permanente sobre a psicanálise. No caso das teorias de Adler, logo ficou claro que pouco tinham em comum com a psicanálise, a qual se destinavam a substituir. Progressos mais recentes na psicanálise, visto a psicanálise haver-se tomado campo de trabalho de tão grande número de observadores, ela efetuou progressos tanto em amplitude quanto em profundidade, mas, infelizmente, estes podem receber só a mais breve menção no presente verbete. Narcisismo. O mais importante progresso teórico foi certamente a aplicação da teoria da libido ao ego repressor. O próprio ego veio a ser encarado como um reservatório do que foi descrito como libido narcísica, do qual as catexias libidinais dos objetos fluíam e para o qual podiam ser novamente retiradas com a ajuda dessa concepção. Tornou-se possível empenhar-se na análise do ego e efetuar uma distinção clínica das psiconeuroses em neuroses de transferência e distúrbios narcísicos. Nas primeiras, histeria e neurose obsessiva, o sujeito tem à sua disposição uma quantidade de libido que se esforça por ser transferida para objetos externos, fazendo-se uso disso para levar a cabo o tratamento analítico. Por outro lado, os distúrbios narcísicos, demência precoce, paranoia, melancolia, caracterizam-se por uma retirada da libido dos objetos e assim raramente são acessíveis à terapia analítica. Sua inacessibilidade terapêutica, contudo, não impediu a análise de efetuar os mais fecundos começos do estudo mais profundo dessas moléstias que se contam entre as psicoses. Desenvolvimento da técnica. Após a curiosidade do analista ter sido, por assim dizer, gratificada
pela elaboração da técnica da interpretação, era inevitável que o interesse se voltasse para o problema de descobrir a maneira mais eficaz de influenciar o paciente. Logo, tornou-se evidente que a tarefa imediata do médico era assistir o paciente e vir a conhecer e, posteriormente, sobrepujar as resistências que nele surgiam durante o tratamento e das quais inicialmente ele próprio não estava consciente. E ao mesmo tempo descobriu-se que a parte essencial do processo de cura residia no sobrepujamento dessas resistências e que, a menos que isso fosse conseguido, nenhuma modificação mental permanente poderia ser efetuada no paciente, visto os esforços do analista dirigirem-se dessa maneira para a resistência do paciente. A técnica analítica atingiu uma certeza e uma delicadeza que rivalizam com as da cirurgia. Consequentemente, todos são energicamente advertidos contra o empreendimento de tratamentos psicanalíticos sem uma formação estrita, e um médico que neles se aventure baseado em sua qualificação médica não é, sob qualquer aspecto, melhor que um leigo. A psicanálise como processo terapêutico. A psicanálise nunca se apresentou como uma panaceia e jamais reivindicou realizar milagres. Em uma das mais difíceis esferas da atividade médica, ela constitui o único método possível de tratamento para certas enfermidades e para outras é o método que rende os melhores ou os mais permanentes resultados, embora nunca sem um dispêndio correspondente de tempo e de trabalho. Um médico que não esteja inteiramente absorvido pelo trabalho de dar auxílio descobrirá seus sacrifícios amplamente recompensados pela consecução de uma compreensão inesperada das complicações da vida mental e das inter-relações entre o mental e o físico, onde atualmente ela não pode oferecer ajuda senão apenas compreensão teórica. Pode talvez estar preparando o caminho para algum meio posterior e mais direto de influenciar os distúrbios neuróticos. Sua província é, acima de tudo, as duas neuroses de transferência, a histeria e a neurose obsessiva, onde contribuiu para a descoberta de sua estrutura interna e mecanismos operativos e, além delas, todas as espécies de fobias, inibições, deformidades de caráter, perversões sexuais e dificuldades da vida erótica. Alguns analistas, Jelliff, Grudak,
Félix Deutsch comunicaram também que o tratamento analítico de vulgares doenças orgânicas não é inauspicioso, de vez que um fator mental não infrequentemente contribui para a origem e continuação de tais moléstias, desde que a psicanálise exige certa plasticidade psíquica de seus pacientes, algum tipo de limite etário deve ser estabelecido na seleção deles, e uma vez que torna necessária a dedicação de uma atenção longa, intensa ao paciente individual, não seria econômico esbanjar esse dispêndio em pessoas completamente inúteis que ocorre serem neuróticas. Só a experiência do material das clínicas pode mostrar quais as modificações imprescindíveis para tornarem o tratamento psicanalítico acessível a estratos mais amplos da população ou adaptá-lo a inteligências mais débeis. Comparação entre a psicanálise e os métodos hipnóticos e sugestivos. O procedimento psicanalítico difere de todos os métodos que fazem uso da sugestão, persuasão e etc., pelo fato de não procurar suprimir através da autoridade qualquer fenômeno mental que possa ocorrer no paciente. Esforça-se por traçar a causação de fenômeno e removê-la pelo ocasionamento de uma modificação permanente nas condições que levaram a ele. Na psicanálise, a influência sugestiva que é inevitavelmente exercida pelo médico desvia-se para a missão atribuída ao paciente de sobrepujar suas resistências, isto é, de levar avante o processo curativo. Qualquer perigo de falsificar os produtos da memória de um paciente pela sugestão pode ser evitado pelo manejo prudente da técnica, mas, em geral, o despertar das resistências constitui uma garantia contra os efeitos enganadores da influência sugestiva. Pode-se estabelecer que o objetivo do tratamento é remover as resistências do paciente e passar em revista suas repressões, ocasionando assim a unificação e o fortalecimento de mais longo alcance de seu ego, capacitando-o a poupar a energia mental que está despendendo em conflitos internos, obtendo do paciente o melhor que suas capacidades herdadas permitam e tornando-o assim tão eficiente e capaz de gozo quanto é possível. Não se visa especificamente a remoção dos sintomas da doença, contudo, ela é conseguida, por assim dizer, como um subproduto, se a análise for corretamente efetuada.
O analista respeita a individualidade do paciente, não procura remoldá-lo de acordo com suas próprias ideias pessoais, isto é, as do médico. Contenta-se com evitar dar conselhos e, em vez disso, com despertar o poder de iniciativa do paciente. Sua relação com a psiquiatria. A psiquiatria é, na atualidade, essencialmente uma ciência descritiva e classificatória, cuja orientação ainda é no sentido do somático, de preferência ao psicológico, e que se acha sem possibilidades de fornecer explicações aos fenômenos que observa. A psicanálise, contudo, não se coloca em oposição a ela como o comportamento quase unânime dos psiquiatras poderia levar-nos a acreditar. Pelo contrário, como uma psicologia profunda, uma psicologia daqueles processos da vida mental que são retirados da consciência, ela é convocada a dar à psiquiatria um fundamento indispensável e a libertá-la de suas atuais limitações. Podemos prever que futuro dará origem a uma psiquiatria científica, a qual a psicanálise serviu de introdução. Críticas e más interpretações da psicanálise. A maioria do que é apresentado contra a psicanálise, mesmo em obras científicas, baseia-se em informações insuficientes que, por sua vez, parecem ser determinadas por resistências emocionais. Assim, é um equívoco acusar a psicanálise de pansexualismo e alegar que ela deriva da sexualidade todas as ocorrências mentais e as remonta todas àquela. Ao contrário, a psicanálise desde o início distinguiu os instintos sexuais de outros que provisoriamente denominou de instintos do ego. Ela jamais sonhou tentar explicar tudo, e mesmo das neuroses remontou sua origem não somente à sexualidade, mas ao conflito entre os impulsos sexuais e o ego. Na psicanálise, diferentemente das obras de Jung, o termo libido não significa energia psíquica em geral, mas sim a força motivadora dos instintos sexuais, algumas assertivas, como a de que todo sonho é a realização de um desejo sexual, nunca em absoluto foram sustentadas por ela. A acusação de unilateralidade feita contra a psicanálise, que, como a ciência da mente inconsciente, tem seu próprio campo de trabalho definido e restrito, é-lhe tão inaplicável quanto seria se houvesse sido feita contra a química. Acreditar que a psicanálise busca a cura dos distúrbios neuróticos, dando rédea livre à sexualidade, é uma grave má interpretação, que só pode ser desculpada pela ignorância. A tomada de consciência dos desejos sexuais reprimidos na análise, ao contrário, torna possível obter sobre eles um domínio que a repressão anterior fora incapaz de conseguir. Pode-se
com mais verdade dizer que a análise libera o neurótico das cadeias de sua sexualidade. Ademais, é inteiramente anticientífico julgar a análise como calculada para solapar a religião, a autoridade e a moral, porque, como todas as ciências, ela é inteiramente não tendenciosa e possui um único objetivo, ou seja, chegar a uma visão harmônica de uma parte da realidade. Finalmente, só se pode caracterizar como simplório temor, às vezes expresso, de que todos os mais elevados bens da humanidade, como são chamados, a pesquisa, a arte, o amor, o senso ético e social, perderão seu valor ou sua dignidade porque a psicanálise se encontra em posição de demonstrar sua origem em impulsos instintuais elementares e animais. As aplicações e as correlações não médicas da psicanálise. Qualquer estimativa da psicanálise estaria incompleta se deixasse de tornar claro que sozinha entre as disciplinas médicas ela possui as mais amplas relações com as ciências mentais e se encontra em posição de desempenhar um papel da mesma importância nos estudos da história religiosa e cultural e nas ciências da mitologia e da literatura que na psiquiatria. Isso pode parecer estranho quando refletimos que, originalmente, seu único objetivo era a compreensão e a melhoria dos sintomas neuróticos, mas é fácil indicar o ponto de partida da ponte que conduz às ciências mentais. A análise dos sonhos forneceu-nos uma compreensão dos processos inconscientes da mente e demonstrou-nos que os mecanismos produtores dos sintomas patológicos operam também na mente normal. Assim, a psicanálise tornou-se uma psicologia profunda e, como tal, capaz de ser aplicada às ciências mentais e pôde responder a um bom número de questões que a psicologia acadêmica da consciência era impotente para tratar. Numa etapa muito precoce, surgiram problemas de filogenia humana. Tornou-se claro que a função patológica a miúde nada mais era que uma regressão a uma etapa anterior na evolução da função normal. Jung foi o primeiro a chamar atenção explícita para a notável semelhança entre as fantasias desordenadas dos que padeciam de demência precoce e os mitos dos povos primitivos, ao passo que o presente autor indicou que os dois desejos que se combinam para formar o complexo de Édipo coincidem precisamente com as duas principais proibições impostas pelo totemismo: não matar o ancestral tribal e não casar com nenhuma mulher pertencente ao próprio clã.
tirando conclusões de grandes consequências desse fato, a significação do complexo de Édipo começou a crescer a proporções gigantescas e pareceu como se a ordem social, a moral, a justiça e a religião houvessem surgido juntas nas eras primevas da humanidade como formações reativas contra esse complexo. Otto Rank lançou uma luz radiante sobre a mitologia e a história da literatura pela aplicação de pontos de vista psicanalíticos, bem como Theodor Hayek sobre a história da moral e da religião, enquanto que o Dr. Pfister de Zurique despertou o interesse de professores religiosos e seculares e demonstrou a importância do ponto de vista psicanalítico para a educação. Um estudo ulterior dessas aplicações da psicanálise estaria deslocado aqui, sendo suficiente dizer que os limites de sua influência ainda não estão à vista. A psicanálise como ciência empírica. A psicanálise não é, como as filosofias, um sistema que parta de alguns conceitos básicos nitidamente definidos, procurando aprender todo o universo com o auxílio deles e, uma vez completo, não possui mais lugar para novas descobertas ou uma melhor compreensão. Pelo contrário, ela se atém aos fatos de seu campo de estudo, procura resolver os problemas imediatos da observação, sonda o caminho à frente com o auxílio da experiência, acha-se sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou a modificar suas teorias. Não há incongruência, não mais que no caso da física ou da química. Se a seus conceitos mais gerais falta clareza e seus postulados são provisórios, ela deixa a definição mais precisa deles aos resultados do trabalho futuro.